Olá pessoal, boa tarde para quem está nos assistindo de tarde, né? Um bom dia para quem está assistindo de dia e até mesmo, né, uma boa madrugada para quem está assistindo esse vídeo na madrugada. Eu sou o professor Carlos Vilela, nós vamos então seguir com os nossos ensinamentos sobre dispensa e inexigibilidade de licitação na nova lei de licitação, mais especificamente a Lei 14.133 de 2021, lei essa que foi publicada no dia 1º de abril de 2021 e que nós teremos então muito em breve, até abril de 2023, todos os entes da administração pública, direta e indireta, que se submetem naturalmente a essa legislação, dos estados, da União, do Distrito Federal e dos municípios, se obrigando a observar essa lei. E a gente sabe que a contratação direta acaba sendo um ponto bastante importante, inclusive porque essa temática ela sofre uma alteração bastante importante. Hoje nós temos nos artigos 24, inciso 1 e 2, nós temos valores para contratações de baixo valor, até valor de R$ 17.600 e até algo em torno de R$ 33.000 se for obras e serviços de engenharia e ponto. Pois bem, a primeira pergunta que chegou aqui para nós é acerca assim, dessas mudanças que sofreram estes incisos, agora então dos artigos 72 a 75 da nova lei de licitação, mais especificamente das licitações de dispensa do artigo 75. E a gente vai ver que o valor, essa dispensa por baixo valor, e a gente vai ter que observar um pouco como é que isso é aferido, ela sofre uma alteração. Ela sofreu uma alteração bastante importante. O valor de baixo valor para contratação de qualquer tipo de bens ou serviços fica em R$ 50.000. Esse valor já sofreu uma atualização pelo decreto agora no final de 2021 e já está em R$ 54.000. E para obras e serviços de engenharia, e aqui vem uma novidade, né? Manutenção veicular. A manutenção veicular, manutenção de veículos também, ela se amolda ao mesmo limite dos R$ 108.000. Então essa é a primeira dúvida. Como é que funciona então agora essa questão da manutenção veicular? Pois bem, a manutenção veicular ela está dentro do inciso do artigo 75 que vai tratar desse limite para obras e serviços de engenharia. Então nós temos obras e serviços de engenharia. Para pequenos entes, para pequenos órgãos, a gente pode dizer até que basicamente a manutenção veicular acaba se tornando dispensável, de acordo naturalmente com a decisão do gestor, já que nós vimos, né, que a licitação dispensável ela é possível, mas a lei facultou o gestor à dispensa. E esse valor. A segunda pergunta é o seguinte: estes limites, vamos imaginar lá que em abril nós temos lá um valor hoje de R$ 8.600, aliás, perdão, R$ 17.600 e nós teremos o valor agora passando para R$ 50.000, R$ 54.000. Como é que isso vai funcionar se essas mudanças poderão ocorrer até abril de 2023? E aí, ao que todas as consultas que foram feitas, e na minha modesta opinião também, este valor passa a ser exclusivamente de R$ 54.000. Nós não teremos R$ 17.600 mais R$ 54.000. Nós teremos o valor de R$ 54.000 que vai valer para o ano de 2023, naturalmente considerando os entes que entrarem em 2023. Para quem entra em 2022, para entes que entram em 2022, da mesma forma, né, nós teremos o valor ampliado para R$ 54.000. E a mesma coisa acontece em relação a obras e serviços de engenharia e manutenção veicular se nós tivermos a vigência da nova lei. Se nós tivermos a vigência da nova lei, nós teremos R$ 108.000. A terceira dúvida que chega a respeito desse ponto é a seguinte: como é que nós aferimos esse valor? Pois bem, nós temos que lembrar que esse limite ele é anual. Então, se o limite ele é anual, eu tenho R$ 54.000 ou R$ 108.000 por ano. E ainda nós temos que pensar objetos de mesma natureza, para que a gente não tenha o fracionamento indevido do objeto. Então nós temos que ter lá a certeza de verificar que se o serviço, por exemplo, de serviço de natureza permanente e que se ele admitir a prorrogação de um contrato, no caso de uma manutenção veicular, por exemplo, ou qualquer outro serviço de manutenção ou qualquer outro serviço, se a gente tiver um contrato que admite aditamento e ele previamente admite aditamento,
já por si só afastou a dispensa por baixo valor. Então essa é uma questão que acaba sendo muito objeto de frequentes erros e apontamentos. Achei que eu podia dispensar determinado contrato, porque esse contrato supostamente não iria ultrapassar os 54, os 108 mil, de acordo com as diferenças que nós já sabemos, dos artigos 75 da lei. E aí eu resolvi renovar o contrato porque o serviço assim permitia, né? Se o serviço ele tinha natureza continuada, ele permitia a prorrogação. Naturalmente, eu já extrapolei o valor, ainda que passe para o ano seguinte. Então, mais uma vez, o que os órgãos de controle estão falando é o seguinte: o planejamento se torna um dos pontos mais importantes para que a gente possa, então, aferir essa questão do limite de valor, né? Outra pergunta que chegou a respeito do artigo 72. O artigo 72 é algo que trouxe uma clareza, a meu ver, acerca dos documentos de formalização. E essas formalidades de contratação, elas estão no artigo 72. Qual é a sugestão que a gente dá para o artigo 72? Organizar e fazer um checklist, né? Outra situação também que veio nas perguntas é o seguinte: eu preciso colocar todos os documentos de formalização em todo tipo de contratação? E a resposta é não, né? Nós temos ali um rol que é sugerido e que vai se amoldar naturalmente à complexidade do objeto. Então, por exemplo, quais são os documentos que estão ali no artigo 72? Os documentos estão de formalização da contratação direta: estudo técnico preliminar, análise de risco, termo de referência, projeto básico, projeto executivo. É claro que quando a gente está falando de projeto básico, projeto executivo, nós estamos falando aqui muito provavelmente de serviços, de obras, né? Então, se eu estou comprando, por exemplo, papel para material de expediente, caneta, etc., eu não vou dispensar essa situação. O parecer jurídico, da mesma forma, eu talvez tenha pareceres jurídicos padronizados para determinados tipos de compra, recursos orçamentários, esses sim, os recursos orçamentários, eu vou precisar informar, habilitação, documentos de habilitação e qualificação, justificativa de preço e, a nosso ver, né, a meu ver, o ponto mais importante, que é a autorização da autoridade competente, que, diga-se de passagem, já estava na Lei 8666, ou melhor, já está na Lei 8666, lá no artigo 26. Inclusive, eu tenho que publicar a autorização da autoridade competente, conforme diz o artigo 86. E, segundo, sempre parafraseando o pessoal do Tribunal de Contas, a parte mais importante que nós temos aqui é justamente a justificativa. A justificativa, né? Pegando aqui as palavras de um auditor recentemente aqui numa live feita pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, pessoal, um grande abraço pessoal do Estado do Paraná, dizendo o seguinte, né? Aquilo que tem mais capacidade de salvar a regularidade da contratação é a justificativa do porquê aquela contratação, do porquê essa contratação se torna mais adequada neste formato. Então, essa autorização da autoridade competente, a justificativa de preço é bastante importante. Uma outra questão bastante interessante que chegou é o seguinte, né? Em relação ao fornecedor exclusivo. Eu sempre digo que, a meu ver, o fornecedor exclusivo, ainda que seja uma hipótese que está no artigo 74, a dispensa, em relação ao fornecedor exclusivo, a inexigibilidade em função do fornecedor exclusivo, artigo 74, eu penso que cada vez está mais restrita essa possibilidade. Por quê? Porque, como diz a própria lei, essa comprovação, ela vai ter que ser feita por atestado, por contrato, por declaração. Só que nós teríamos que pensar num fornecedor exclusivo absoluto. Ele teria que ter uma exclusividade no Brasil inteiro, porque se nós estamos falando agora de licitações cada vez mais eletrônicas, eu posso ter um fornecedor participando de uma licitação no estado do Rio Grande do Sul e ele esteja situado no estado de São Paulo. Então, a gente vai ter que lembrar agora que muitas vezes aquela situação do fornecedor exclusivo para determinadas regiões nem sempre vai se amoldar aos procedimentos de licitação. É claro que os fabricantes eles têm regras e são eles que vão fornecer, mas a gente tem que lembrar no fornecedor exclusivo relativo e absoluto, né? Como o pessoal tem comentado, para verificar se nós temos situação. Então aqui, aquisição de serviços, né? Produtos empresas por representantes comerciais exclusivos, comprovação, atestado, contrato ou declaração e ainda, né, vedação. Não posso ter preferência de marca. Então, lembrando aí a questão do fornecedor exclusivo, nós vamos ter que lembrar que agora, cada vez mais, nós temos licitações eletrônicas,
obrigatoriamente, né? A situação de uma licitação presencial se torna uma situação singular, específica e justificável, seria uma situação de exceção. E, em regra, nós teremos licitações muito parecido com o que é hoje o modelo do pregão eletrônico. Então, essa restrição do fornecedor, em termos de área geográfica, ela tem que ser uma situação global. Eu comentei com vocês, e gosto de repetir, um caso que eu participei uma vez de uma análise, em relação àquele equipamento que serve para desencarcerar vítimas em caso de acidentes, que é um equipamento importado, que à época que foi feito o parecer, e de fato, né, só tínhamos um fabricante, então isso foi contratado por inexigibilidade. Mas eu confesso que foram raras as situações em que a gente consegue hoje ter essa situação de fornecedor exclusivo, talvez alguns fornecimentos de máquinas, etc. Mas lembrando das licitações, eu repito, né, das licitações em formato eletrônico, cada vez mais eu vou ter que ter um fornecedor que ele tenha a exclusividade, talvez no país. Do contrário, a gente vai ter situações possíveis, mas muito limitadas. Então, esse ponto foi um ponto que chegou, achei bastante interessante, a gente trouxe aqui agora para esse nosso ponto de questionamento e revisão que nós estamos fazendo, tá bom? Ainda falando sobre inexigibilidade, o artigo 74, ele fala sobre a inexigibilidade de serviços técnicos especializados. Pessoal, a meu ver, serviços técnicos especializados talvez seja um dos grandes pontos que nós temos que ter cuidado acerca da inexigibilidade, conforme foi questionado, e eu trago aqui, né? Então, por exemplo, nós temos que ter como requisitos serviços técnicos especializados, que na atual lei de licitações está referido no artigo 13, onde nós temos a referência. Uma outra dúvida que chega aqui é o seguinte, essas situações de serviços técnicos especializados, isso é um rol exemplificativo ou é um rol taxativo? Quer dizer, quando a lei fala em notória especialização para estudos, planejamentos, projetos, pareceres, perícias, avaliações, assessorias, consultorias, auditorias, fiscalização, gerenciamento de obras e serviços, defesa de causa judicial ou administrativa, naturalmente dentro da especialização do profissional, treinamento de pessoal, restauração de obras de arte, de bens, né, controle de qualidade, monitoramento, esse é um rol exemplificativo ou é um rol taxativo? E a doutrina tem se debruçado sobre esse ponto e diz o seguinte, a lei cria uma inexigibilidade para os serviços técnicos especializados, os chamados STS. Então aqui nós estamos num rol exemplificativo, né, o serviço técnico especializado. Agora, o que é importante nós lembrarmos é o seguinte, é a chamada notória especialização. O que é notória especialização? Né? O que é notória especialização? Lembra que agora a lei não traz mais a palavra singularidade, porque se entende que essa notória especialização está dentro, essa singularidade está dentro dessa notória especialização. E um ponto que é, então eu tenho que ter basicamente a combinação de serviços técnicos especializados mais a notória especialização. Lembrando que a notória especialização é aquilo que torna este trabalho mais robusto, é aquilo que torna este profissional que desenvolve um trabalho de natureza intelectual bastante amoldado para essa necessidade de administração. E eu vou ter que justificar, lembra lá do nosso artigo 72, que vai falar sobre o processo de contratação direta, e eu vou ter que justificar. E nas palavras do Tribunal de Contas, essa justificativa é a grande forma de demonstrar a adequação desta contratação por inexigibilidade. Eu vou ter que justificar por que determinado arquiteto, por que determinado engenheiro, por que determinado advogado, enfim, ele é o melhor profissional para aquela situação. Por que nós temos aqui uma notória especialização que se amolda exatamente à situação? Eu não posso, por exemplo, falar de notória especialização para contratar um profissional de altíssimo gabarito para uma solução bastante simples. Não teria sentido. Então eu tenho que ter uma particularidade nesse serviço que mostre com que essa notória especialização está mais adequada. E o processo de contratação, ele vai ter essa forma de verificar. Lembrando, né, os serviços que estão exemplificados na lei, estudos, planejamentos, avaliações, assessorias, consultorias, auditorias, fiscalização e gerenciamento de obras e serviços, defesa de causas judiciais, aí o administrativo, e aqui nós temos, lembrando que os tribunais de contas têm orientado naquilo que não for a expertise dos profissionais que já fazem parte do corpo administrativo, do corpo da administração pública. Treinamento de pessoal, né? Treinamento de pessoal, serviço que pode ser contratado por conta se tratar de um serviço técnico especializado e pode ser contratado por um notório especialista. Da mesma forma, restauração de obras de arte, de bens de valor histórico,
controle de qualidade e monitoramento. E o que a lei veda? Né? Essa também foi uma pergunta. Tem alguma situação que eu não posso? A lei deixa muito claro que eu não posso contratar por inexigibilidade, publicidade e divulgação e subcontratar ou usar profissionais distintos. Eu não posso justificar a contratação de serviço técnico especializado porque eu estou contratando o arquiteto X e na prática ele subcontratar para determinado outro profissional. Isso não pode, ainda que esteja previsto, essa previsão seria ilegal a meu ver. Seria basicamente isso nesse ponto, ok? Pessoal, vamos comentar um pouquinho sobre a inexigibilidade de contratação artista. Que assunto que tem dado polêmica, né? Então, o assunto de contratação de artista tem dado polêmica porque é o seguinte, nós temos uma série de princípios constitucionais que se amoldam à situação. Então, o princípio da economicidade, o princípio da razoabilidade, da proporcionalidade, são uma série de princípios que se amoldam à administração pública. Então, ultimamente, a gente tem visto muitas discussões acerca da contratação de artistas por cachês bastante elevados e o pessoal, talvez, equivocadamente, acredita que pelo fato de contratação de artistas se amoldar ao artigo 74, seria entre aspas, um cheque em branco para uma contratação. E, na verdade, não é isso que a gente tem percebido. Tanto é que vários tribunais de contas, várias até mesmo na via judicial, têm sido suspensos contratos de profissionais e artistas por conta dos valores incompatíveis com a realidade de determinados entes que estão pretendendo essas contratações. Então, vamos ver o que diz a lei, né? Mais uma vez, lembrando que o profissional do setor artístico ele tem que ser consagrado, né? Consagrado, então, pela crítica especializada. Nós temos que ter uma situação de contratação direta ou por empresário exclusivo. Não vale aquele empresário que foi contratado para aquele, que foi nomeado para aquele tipo, teria que ser uma situação de empresário que tenha um empresário exclusivo para essas negociações. Lembrando que empresário exclusivo é aquele que tem vínculo permanente e contínuo. Nacional por estado específico, não vale especificamente para aquele evento e não pode ser o evento ou local específico, basicamente isso. Agora, o que nós vamos ter que lembrar é o seguinte, o artigo 72, ele vai dizer que nós temos que seguir um procedimento. Então, vamos lembrar lá desse nosso procedimento que nós vamos ter que lembrar. Então, olha aqui o que diz o artigo 72. O processo de contratação direta, que compreende os estados de inexigibilidade e dispensa de licitação, será instruído com os seguintes documentos. E olha o que diz. Isso aqui vale para toda a contratação por dispensa. Estimativa da despesa que deverá ser calculada de acordo com o artigo 23 dessa lei. Então eu vou ter que verificar o artigo 23. E lá no artigo 23, nós temos que ter métricas acerca de valores estimados que vão dizer lá o seguinte, valor da mediana do Portal Nacional de Compras Públicas, né? Valor da base de notas fiscais eletrônicas. Então, em hipótese alguma, eu tenho um cheque em branco para permitir o seguinte, que determinado profissional que tenha cobrado R$100 mil para fazer determinado trabalho em um município do lado, possa cobrar R$1 milhão para fazer no meu município. Porque o artigo 72, ele deixa muito claro que eu tenho que justificar o preço e que essa justificativa de preço e essa estimativa da despesa tem que ser feita dentro do artigo 23, que vai falar como é que eu vou precificar valores estimados dentro da administração pública. Então, isso é muito importante para deixar desmistificado essa situação de que eu tenho, por conta de uma inexigibilidade para a contratação de artistas, eu teria uma condição de fazer qualquer contratação a qualquer valor, o que não é verdade. Então, queria finalizar aqui essas perguntas acerca do inexigível, acerca do artista, para a gente poder seguir à frente com novas questões, tá bom? Uma outra questão que chegou aqui, ela é bastante importante, porque é o seguinte, não raramente eu tenho recebido demandas, até a títulos de parecer no escritório, enfim, que tem sentido o seguinte, olha, determinada administração pública se obrigou a instalar, por exemplo, uma unidade básica de saúde em determinado bairro, precisa naturalmente buscar um imóvel, precisa de um estacionamento, precisa de determinada situação. E aí agora nós temos um artigo 74 que traz, né, ou melhor, que coloca no lugar certo a questão da contratação por inexigibilidade e não mais por dispensa. Lembrando, né, que, de acordo com a crítica que era feita pela doutrina, a lei agora, seguindo uma melhor técnica, mudou de uma dispensa para a contratação de locação ou aquisição de imóvel para atividade precípua da administração pública.
Então, a meu ver, eu não estou aqui com um cheque em branco para fazer contratação, locação, compra de qualquer tipo de imóvel. Esses tempos nós tivemos um caso aqui numa prefeitura, determinada prefeitura, que ela supostamente teria feito uma dispensa, à época, né, uma dispensa, hoje seria uma inexigibilidade, para comprar lá um prédio comercial, que depois se deu conta que na verdade é porque aquele prédio não tinha tido o sucesso comercial que se pretendia, então a prefeitura foi lá e comprou do empreendedor. Na verdade, está totalmente irregular. Então o que nós temos aqui? Atividades, para colocar atividades que são precípuas, principais, né? Políticas públicas, nós estamos falando de atividades principais, o objetivo da administração pública. Então nós temos aí situações que frequentemente chegam, que é a seguinte: olha, eu preciso locar ou eu preciso comprar, normalmente, um imóvel que possa atender uma unidade básica de saúde no bairro X, né? Ou eu preciso locar uma unidade básica de saúde no bairro Y e assim por diante. Então, o que vai dizer a lei? Vai dizer o seguinte: primeiro, esta agora inexigibilidade, não mais uma dispensa, antes estava lá no artigo 24, inciso 11, hoje agora está aqui no artigo 74, ele vai dizer o seguinte: a característica da localização condiciona a escolha. Então eu chego naquele bairro, faço uma prospecção, verifico que só tem um imóvel que consegue. Se eu só tenho um imóvel, eu não tenho como fazer uma licitação, eu estou diante de uma inviabilidade de licitação, ou seja, essa licitação, se ela é inviável, ela é inexigível, portanto. Requisitos: avaliação prévia, tanto da locação quanto da compra, se for o caso. Então eu vou ter que fazer uma avaliação dessa locação. Eu tenho que certificar que eu não tenho imóveis públicos vagos e disponíveis que possam atender aquela finalidade, para que não exista a possibilidade de eu estar alocando ou comprando imóveis, sendo que eu tenho imóveis vagos. Eu tenho que ter, então, essa característica muito bem formatada, que talvez seja o ponto mais importante aqui da singularidade daquele imóvel, né? E na antiga lei era considerado dispensa. Lembrando ainda que eu tenho outros requisitos ainda para verificar e estimar essa despesa, inclusive despesas de adaptação deste bem. Então esses são os pontos mais importantes acerca dessa inexigibilidade que também está prevista agora no artigo 74, diferente, né, do que estava lá ou ainda está no artigo 24, inciso 11, para que eu possa fazer então a contratação direta de locação ou compra de imóveis por conta de uma necessidade específica, uma singularidade na característica desse bem. Uma outra forma bastante interessante de dispensa está prevista aqui na chamada licitação fracassada ou deserta. A licitação fracassada ou deserta, chegaram algumas perguntas, é o seguinte, né? Qual é a diferença de fracassada ou deserta? Lembrando, deserta é aquela que não acudiram interessados. Então a licitação que eu fiz o procedimento, eu tinha uma situação, não é aquela licitação em que eu criei uma situação específica em que não é que não tiveram interessados porque ninguém quis vender para mim. Eu, de fato, houve um desinteresse bastante claro. Então a licitação se tornou deserta. Ou então eu tive todos os licitantes desclassificados ou inabilitados. Tá? Então aqui eu teria uma situação que permite a dispensa de licitação se esta licitação foi realizada há menos de um ano e se tiverem mantido todas as condições de contratação. Então eu teria uma situação específica que eu vou poder resolver através dessa dispensa de licitação. Qual é o objetivo aqui da licitação do legislador, a meu ver? Criar uma economicidade, quer dizer, eu não vou criar uma terceira... Se eu tive uma licitação, fiz uma licitação num interregno de um ano, em que se tornou deserta ou fracassada, e eu sei que eu tenho um fornecedor ou tenho condição de fazer propostas de fornecedores que, se for em contratação direta, eu poderia suprir aquela necessidade, e eu tenho a expectativa de que eu vou novamente ter um desinteresse, um manifesto de desinteresse, a lei cria uma situação que permite essa contratação mais rápida, uma contratação direta. Agora, lembrando, né, nas condições de uma licitação realizada há menos de um ano e a manutenção dessas condições. Então eu não tenho aqui o direito de alterar a condição, como se eu dissesse o seguinte: olha, eu fiz uma licitação há menos de um ano, apareceram interessados, o valor de referência era X, agora eu vou botar X mais Y. Não é isso que diz a lei. A lei diz o seguinte: nós vamos manter a licitação. E eu tenho que ter essa situação de licitação deserta ou fracassada, ou seja, ausência de propostas válidas, né, ou preços superiores aos de mercado ou incompatíveis nos órgãos oficiais. Aqui eu lembro de uma situação
que me parece bastante interessante, que é o seguinte, né? Preços superiores ao mercado. Eu lembro uma vez que eu fiz um parecer para um município e esse município ele tinha feito um pregão para a contratação de obras, de determinadas obras. E nesse pregão, todos os licitantes, que na verdade eram 3 apenas, eles foram declarados inabilitados por conta de questões referentes a atestados, etc. O município resolveu fazer um novo, revogar essa contratação, anular, revogar, enfim, não lembro bem, mas repetir esse certame num espaço ali de 8 dias. E aí os licitantes, sabendo supostamente quem estaria nesse pregão, resolveram pegar os valores e se limitar a não darem mais descontos. O valor que originalmente da contratação deveria sair em 6 milhões, acabou num período sendo ofertado a 10 milhões, ou seja, o valor era absurdamente maior do que tinha. Essa é uma situação em que essa licitação vai ser considerada fracassada. Eu lembro que chegou para o nosso gabinete lá para fazer o parecer e a licitação foi fracassada. Por quê? Porque o valor foi manifestamente. Não me perguntem por que o valor de referência, conseguia esse grau de variação, que nesse caso específico foi 40%, mas quando manifestamente os preços foram superiores, também é um caso de licitação fracassada, e aí nós temos agora no artigo 75, um caso de dispensa. Uma outra pergunta que chegou, achei bastante interessante, acerca da questão de dispensa para serviços emergenciais envolvendo a continuidade do serviço público. É muito comum que, por conta da dificuldade de realizar uma licitação ou de concluir uma licitação, determinados serviços públicos sejam dispensados de maneira emergencial. Hoje, isso está previsto lá no artigo 24, inciso 4 da legislação. E quando nós vemos essa situação, a gente acaba recebendo sempre uma situação muito habitual em que o Tribunal de Contas vai para cima do município, vai para cima do ente público e acaba fazendo um apontamento por conta de planejamento. Então, recentemente, nós tivemos aqui no estado de Santa Catarina, por exemplo, que eu lembro, a necessidade de fazer a repetição da contratação da empresa que presta o serviço da SAMU, das emergências. Vamos imaginar, numa situação, que essa licitação tivesse tido algum problema, tivesse sido judicializada, por exemplo. Poderia fazer uma contratação emergencial para dar continuidade a esse serviço público que não pode ser interrompido, ninguém tem dúvida da essencialidade do serviço do SAMU, por exemplo, e aí agora essa situação está aqui, Também a situação de emergência para fins de dispensa de licitação, a continuidade do serviço público. Isso é muito comum para transporte e coleta de resíduos, quando você tem dificuldade de fazer contratação de coleta de transporte de resíduos, transporte escolar. Esse caso específico que eu comentei, então, de transporte e remoção de serviços de urgência e N outras situações que possam comprometer a continuidade dos serviços públicos. Agora, nessa situação, o preço tem que ser de mercado, tem que haver providências para concluir a licitação. Então, por exemplo, eu estava numa licitação, a licitação está em andamento, eu vou fazer o contrato de maneira que possa atender essa situação específica e eu tenho que apurar a responsabilidade. Então, a lei cria a dispensa, mas ela não exime a apuração de responsabilidade. Bom, lembrando que ainda dentro desse ponto, eu estou aproveitando, tentando esgotar essas questões quando elas surgem aqui, essa dispensa emergencial ou por calamidade pública, ela é uma dispensa que acontece quando há uma efetiva emergência, não aquela emergência provocada, mas situação de emergência ou uma situação que já aconteceu, está na iminência de acontecer, é o que diz a doutrina, e a calamidade pública que já tenha ocorrido. Eu tenho que ter urgência no atendimento, sob pena de prejuízo, comprometimento à continuidade de serviços públicos, comprometimento de segurança, e aí essa segurança tem que ser de pessoas, obras, serviços, equipamentos, bens públicos ou particulares. Para aquisição de bens e atendimento da situação, parcela de obras que tem que ser concluída no prazo de até 1 ano e ainda vedação. Não vou poder prorrogar esse contrato, Essa situação já tinha, essas vedações para prorrogações de contratos já tem no atual artigo 24, inciso 4, que é o que fala de contratação emergencial, e também não posso, fica vedada a recontratação
da empresa que já foi contratada por esse mesmo motivo, justamente para que não haja, né, uma continuidade dessa situação em novas dispensas, como esse é realmente um problema. Então a lei me parece aqui que andou muito bem, trazendo a continuidade do serviço público, assegurar a continuidade do serviço público, mas impedindo a prorrogação do contrato e a contratação do mesmo fornecedor, deixando muito claro. Inclusive, também, se for o caso, responsabilizando, né, apurando responsabilidade quando, por algum motivo, eu tenho que criar uma situação de emergência por conta da necessidade de continuidade do serviço público. Então eu tenho uma solução, mas eu não deixo de ter a responsabilização por aquele que deu causa, tá bem? Acho que esse ponto ele esgota, gostei muito dessas dúvidas que chegaram aqui acerca dessa temática, beleza?